investimento baseado em leilão imobiliário. Hoje, eu, Elizabeth Camargo, da Ex-Invest, e doutora Carolina Menabó, viemos falar para vocês sobre as oportunidades que existem no mercado imobiliário para você ganhar dinheiro comprando imóveis em leilão. E eu não poderia falar sozinha, porque eu não conheço de todo o procedimento, então a doutora Carolina Menabó veio ajudar. A partir de agora, Carol, tá? Oi, Carol. Oi, Beth, é um prazer esse bate-papo com você. O leilão acaba sendo uma oportunidade convidativa. Muitas pessoas têm receio dessa opção de investimento, mas ela é muito atrativa, principalmente pelos descontos mesmo concedidos, né, em relação ao imóvel. Exato. Isso era uma coisa... Porque muitas vezes, por exemplo, eu já tive cliente que eu participei do leilão pro cliente, tá? Ele é acostumado a comprar, e aí eu fiquei sabendo desse, avisei-o e participei do leilão. Só que uma das coisas que eu penso que é muito importante é a gente ter as duas bases, tanto a base jurídica, para a gente avaliar se aquele imóvel é bom para ser comprado no leilão, quanto o lado da base imobiliária, que, por exemplo, eu como perita e avaliadora, eu cheguei uma hora que eu virei para ele e falei, não, chega, não dá mais lance, porque não compensava, né? Claro. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. O que o advogado tem que fazer, né? A pessoa tem que fazer, na verdade, procurar um advogado para estudar isso profundamente antes de se aventurar, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas não podem se aventurar porque é dinheiro, né? E perder um investimento alto não é uma coisa legal, né? Então, o que eu posso te dizer? A coisa mais importante em relação ao leilão de imóveis é você analisar o edital do leilão. Existem dois tipos de leilão, o judicial e o extrajudicial. No leilão judicial, você consegue arrematar imóveis aí com valor até de 50% do valor da avaliação, porque os tribunais, abaixo de 50% do valor da avaliação, eles consideram preço vil e eles acabam cancelando o procedimento. Certo. Então, tem essa hipótese, então é um desconto muito grande para quem está arrematando o imóvel. É óbvio que na hipótese de leilão é o maior lance que vence, mas quem está se aventurando no leilão tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a pessoa se empolga. Exato. E ela pode dar um lance ali de um valor muito alto e não compensar para ela, né, Exato. Beth? E é empolgante. Exatamente. Porque eu participei do leilão para ele e aí a gente era só dois dando lance, nós e mais uma pessoa. E eram 2 apartamentos de uma vez só. E aí o cara dava, a gente dava, o cara dava, e a gente dava. Aí chegou uma hora que eu falei, não, vamos dar mais. Ele falou, não, vamos mais um pouco. Eu falei, não vamos, porque não compensa mais. Exatamente. E às vezes, se a pessoa for competitiva e ela não tiver um profissional do lado dela que fale, calma, vamos ver se está valendo a pena ainda, porque isso também tem que ser observado, né, Beth? Sim. Você, como perita, na avaliação do imóvel, você sabe dizer, às vezes o edital do leilão, ele tem ali um valor de avaliação que não corresponde à realidade. Exato. E aí que a pessoa tem que, quem está querendo arrematar o imóvel, que tem que tomar o cuidado de procurar um corretor, um avaliador, um profissional especializado para saber se aquele valor que está no edital do leilão realmente corresponde à verdade, né? Sim. Uma das coisas que eu já observei também, Carol, e nunca entrei numa briga para arrematar esse tipo de leilão, é quando ele está ocupado. Sim. Você tem ideia de como é essa desocupação? Sim, porque acho que com certeza isso muita gente deve ter dúvida, né? Com certeza. O que acontece, Beth? O edital, em regra, ele tem que conter todas as informações referentes ao imóvel e à situação que ele se encontra. Então, se ele estiver ocupado, em regra, essa informação tem que estar no edital. Só que não há garantia que essa informação estará no edital. Então, o que eu aconselho para qualquer pessoa? Ela tem que, por exemplo, se ela for arrematar um apartamento, é bom que ela compareça no prédio, converse com o porteiro para se certificar se esse imóvel realmente está ocupado ou não.
Porque daí ela já vai saber que se o imóvel estiver ocupado, ela vai ter um custo ali se ela quiser, por exemplo, ajuizar um processo judicial, uma ação possessória, para retirar aquela pessoa que está ocupando o imóvel da posse. Certo. Só que assim, na prática, o que acaba sendo viável? Às vezes, você fazer uma negociação com o ocupante do imóvel. Porque assim, para a pessoa que está arrematando esse imóvel no leilão, não compensa às vezes ajuizar um processo judicial e esperar ali, você vai pedir uma medida liminar, sim, mas às vezes demorar 3, 6 meses para desocupar esse imóvel. Porque você está perdendo, se sua opção for de alugar o imóvel, você está perdendo de ganhar. Sim. Então, o que é importante? E eu já vi em muitos casos acontecer e está muito certo. Você conversar com o ocupante do imóvel. Às vezes, numa conversa, você paga para ele, por exemplo, 2 aluguéis dele para ele sair do imóvel, um armário que ele tenha feito no imóvel, e nisso você está ressarcindo ele de um custo, dando a ele a opção de sair do imóvel com maior facilidade e você resolve esse problema. Então, a negociação com o ocupante existe também. E, às vezes, é o caminho mais rápido e mais eficaz. Isso é muito interessante, né? Eu presenciei, mas não participei, eu presenciei uma cliente que teve o imóvel leiloado. E realmente com ela foi assim, a pessoa chegou, conversou com ela, né? E pediu a desocupação, deu um prazo, olha, 60 dias para vocês desocuparem, acharem outro imóvel. E ela saiu numa boa, certo? Sim. Mas eu acredito que quando se tem um inquilino, pode ser um pouco mais complicado. Ah, sim, porque tem um contrato de locação vigente, né? Daí você vai ter que notificar o inquilino, enfim. Tem a particularidade, né? Então, Beth, mesmo se for um locatário, é importante esse acordo, sabe? As partes chegam no consenso, até porque numa eventual ação possessória, numa ação, por exemplo, de emissão de posse, a pessoa que está na posse do imóvel, ela não quer que o oficial de justiça bata na casa dela, no apartamento dela e fale, viu, tem uma medida liminar e eu preciso te tirar daí. Às vezes a pessoa tem filhos, sabe? É um evento, assim, acaba sendo um pouco traumático. Então, um acordo no momento da desocupação é a melhor alternativa, porque às vezes você dá entre aspas, um empurrãozinho para a pessoa que não tem condição ali de alugar um imóvel no momento, que não tem a condição financeira necessária, para ela poder ter um tempo de se reorganizar. Ah, joia. E assim, bem pensado. E o desconto que você também vai ter no leilão, você tem que computar no valor que você vai destinar para o leilão esses custos. Você sabe, né? Na área, você vai ter que pagar os emolumentos do cartório posteriormente. Sim. Você vai ter que pagar o ITBI. Então, assim, é bom você colocar na conta do valor que você vai destinar para o leilão eventuais despesas com os ocupantes, se você for firmar um acordo, né? Ou num processo judicial, numa ação possessória. Então, esses custos têm que ser computados, na verdade, né? Sim, outro custo, porque geralmente eu tive um amigo que arrematou, que conseguiu arrematar. Sim. Cliente que virou amigo, sabe? E aí, quando ele pegou o imóvel, tinham tirado todas as luminárias do imóvel, tinham tirado as bancadas do imóvel, o imóvel estava assim, a casca. Só que acontece que o que ele pagou no imóvel... Exatamente. Compensa, né? Compensa. E aí, o que aconteceu, Carol? Como a gente tem o lado do design de interiores também, né? Nesse caso, a gente entrou com a empresa de design. Nós fizemos todo o design de interiores, já definimos um projeto de iluminação diferente, já que a pessoa já tinha arrancado tudo, né? Sim. E eu acho muito interessante, porque quando você faz um investimento desse tipo, você consegue reformar aquele imóvel se ele tiver sido danificado e ainda assim ganhar dinheiro, né? Exatamente, porque é um investimento que é altamente lucrativo. É óbvio que as condições do imóvel, o valor de avaliação tem que ser realizado. A pessoa que vai arrematar, ela não vai ter acesso ao imóvel para ela ver as condições antes do leilão, mas ela pode perguntar para vizinhos, comparecer na rua, saber com um profissional, um corretor, um avaliador, quanto aquele imóvel vale e a viabilidade financeira daquele imóvel também na venda, né? Sim. Porque isso é muito importante. Às vezes o imóvel, por exemplo, ele vale R$500 mil, mas você não consegue vender por R$500 mil. Exato. Esse assessoramento é extremamente importante. Você tem que estar assessorado por um bom profissional que vai te indicar, olha, esse imóvel
vale 500 mil, mas você só consegue vender ele por 400. Porque daí você tem os parâmetros de quanto você pode investir naquele momento, né? Com os seus custos ali e no leilão, o lance máximo que você pode ofertar para você ter lucro e para você conseguir também uma venda rápida, né? Exato. Porque o dinheiro tem que girar, né? Esse leilão que eu acompanhei o cliente, quando eu falei para ele, chega, é que, tipo assim, na minha mente, ele tinha que girar e ganhar, assim, 100 mil em um mês com aqueles apartamentos, entendeu? Sim. Se ele passasse dali, o apartamento não ia vender tão rápido. E foi o que aconteceu. A pessoa... Você acredita que logo em seguida eu acabei conhecendo a pessoa que arrematou esses leilões, que brigou com a gente, né? Demorou 2 anos para ele vender os imóveis. Então, em 2 anos, ele pagou ali o condomínio do apartamento. Foi. O IPTU do apartamento, então ele teve todo esse gasto. E assim, Beth, eu não sei se foi essa situação aconteceu isso, mas eu já vi acontecer leilões de imóvel, de apartamentos, que não tinham vaga de garagem. Que a matrícula do apartamento era uma e a vaga de garagem estava em outra matrícula. Então, isso é extremamente importante. A pessoa que vai arrematar, ela tem que tomar esse cuidado. Ela tem que procurar um profissional especializado para assessorar ela na análise do edital, para saber se ela está adquirindo a propriedade mesmo do imóvel ou, às vezes, os direitos só sobre o imóvel. E, às vezes, o que adianta você comprar um apartamento, você arrematar um apartamento e você não ter uma vaga de garagem? Porque daí você vai ter que negociar com o proprietário da vaga de garagem. Esse pode apresentar o preço que ele quiser, porque a partir do momento que você comprou um apartamento e você tem um veículo, um carro, você precisa de uma vaga, né? E nisso, a pessoa tem que ponderar essas situações, né? Às vezes, a pessoa, por inexperiência, por não estar habituada, ela pressupõe que a vaga de garagem, ela integra o apartamento. Mas eu já vi algumas matrículas em que a vaga de garagem é independente, é autônoma, né? Esse caso do cliente que é meu amigo foi assim. Ele comprou o apartamento e o apartamento não tinha vaga de garagem. Ele teve que negociar por fora com outra pessoa no prédio a vaga de garagem. E como foi essa negociação? Então, até que na época, eu acredito que o ramo não estava muito fomentado, como está ultimamente, né? Ele não pagou tão caro. Era uma coisa que, pelo preço que ele pagou no apartamento, compensaria, sabe? Foi 25 mil, alguma coisa assim. O apartamento era 625, sendo que ele já estava sendo vendido a 880 na época. Entendi. Então, compensava para ele. Mas isso daí, ele também só descobriu depois. Eu não acompanhei, tá, gente? Eu duvido que se você tivesse assessorado, isso teria acontecido, Beth. Meu Deus, mas você sabe que foi uma surpresa, né? Claro. E uma péssima surpresa, né? Porque você já pensou Ninguém assim, quer uma surpresa dessas. um apartamento de 120 metros quadrados sem vaga de garagem, entendeu? Exatamente. Foi uma oportunidade para quem tinha a vaga de garagem. Foi, né? também. E tem apartamento que tem 2 vagas, às vezes a pessoa tem um veículo só, ela acabou se desfazendo da outra vaga, né? É. Mas para quem tá arrematando, é uma cautela que tem que ser tomada, né? Tem. Porque às vezes você embute ali como se estivesse no preço e é muito mais difícil. Você, como corretora e avaliadora, perita avaliadora, você sabe dizer qual a dificuldade de você vender um apartamento que não tem uma vaga de garagem? Nossa, demais, né? Independente se seja no interior, seja em São Paulo, né? Porque lá a gente tem muitos apartamentos que não tem vaga de garagem, né? Os antigos. Sim. Mas a dificuldade é bem maior. É porque depois a dificuldade na revenda, né? Por mais que quem compre não tenha, por exemplo, um veículo, na hora de revender é muito mais fácil você acabar vendendo um apartamento que tem uma vaga do que não tem, né? Exato, exatamente. Esse foi uma surpresa. Agora, esse outro que eu acabei concorrendo, o que aconteceu? A pessoa que comprou colocou num valor que ele estaria concorrendo com a maioria que estava lá. Então, eu acho que isso tem que ser observado, Carol, porque se você está comprando abaixo do preço, você tem que colocar ele, sendo que ele não fez reforma nenhuma,
você tem que colocar ele também abaixo do preço, para você não concorrer com os outros que estão no prédio, que estão ali, às vezes, há 6, 7 meses sendo vendidos. Exatamente. Porque senão não compensa. Exatamente. A oportunidade do leilão, eu já vi acontecer várias vezes, é o quê? Você acaba arrematando um imóvel por um valor bem inferior ao valor da avaliação. Os descontos variam aí de 40, 50. Nos leilões extrajudiciais, o segundo leilão pode chegar no valor da dívida. Então, pode ser 60% de desconto, por exemplo. E a vantagem é essa. Como você está adquirindo um imóvel por um preço muito abaixo do valor de mercado, você tem uma expectativa de ganho alta. Então, como você sabe a questão da reforma, enfim, às vezes a condição do imóvel não exige uma reforma, né? Exato. Às vezes você se depara com um imóvel que está em condição ali perfeita para a venda. Sim. Mas quando o imóvel precisa, você tem que separar também um capital para essa venda. E se você quiser um giro rápido, é importante que você venda um pouco abaixo do valor que está sendo oferecido pelos vizinhos mesmo, né? Exatamente. Porque às vezes também, para o investidor, ele ficar com o dinheiro dele empacado um ano de condomínio, um ano de IPTU, um ano que ele está deixando, por exemplo, de locar o imóvel, um ano que ele está deixando o dinheiro dele parado, né? Que ele poderia estar fazendo outros investimentos também, né? Carol, como que a pessoa deve proceder? Então, vamos supor, ela ficou sabendo, e é interessante porque eu já recebi na imobiliária visitas de corretores que fazem os leilões, né? Que são responsáveis, na verdade, né? Por aquele imóvel no leilão, né? Eu acredito que deva ser assim, eu não sei a parte interna, se você souber, você me explica, tá? E aí, vamos supor, ele falou, olha, tem uma loja aqui no seu prédio que está à venda, né? Vai a leilão tal dia, tal. Se você tiver quem compre, você fala, vamos fazer o trabalho junto. E aí, eu não quero avaliar, não quero ter essa responsabilidade. Te ligo, falo, Carol, estamos aqui com um leilão, o meu cliente está interessado nesse leilão, você faz toda a avaliação? Me conta esse processo. Na verdade, Beth, como funciona, tá? No momento que existe aí um leilão, a notícia de um leilão, né, tem vários sites na internet que falam sobre que tem os editais dos leilões, que tem a primeira praça, a segunda praça, enfim, que tem essas informações. Só que o que é muito importante tem muito golpe no mercado, tem muitas fraudes. Então, o que é importante? Primeiro, você precisa saber a informação do leiloeiro. Se o leiloeiro tem o nome dele registrado na junta comercial. Essa é uma segurança para quem está arrematando. Porque, assim, se você jogar no Google, por exemplo, golpes, leilão, você vai ver que tem muita gente que se passa por leiloeiro e não é leiloeiro. Tem pessoas que realizam depósitos na conta de pessoa física ali, que também não é leiloeiro, enfim, e acaba perdendo muito dinheiro. Nossa. Então, a primeira coisa é você confirmar se o leiloeiro está inscrito na junta comercial. É um requisito. Quando você diz o leiloeiro, você diz aquela empresa de leilão ou a pessoa responsável? A pessoa responsável. Nossa. Primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, você vai precisar analisar o edital. Então, é muito importante um assessoramento jurídico nesse momento. Sim. Porque o advogado, ele vai ver a matrícula do imóvel, ele vai ver todas as informações que estão no edital, porque o edital ali, ele vai prever todas as situações. É para prever todas as situações. Ele vai mencionar ali se você está adquirindo os direitos do imóvel, se você está adquirindo um imóvel, se é um apartamento, se o apartamento contempla uma vaga de garagem, se o imóvel está ocupado ou não, eventuais débitos de condomínio. Isso é um cuidado também que a pessoa tem que tomar, porque se tiver débitos de condomínio e não estiverem dispostos no edital, você pode ter um problema depois. E ter que assumir essa dívida de condomínio. Então, é muito importante que a pessoa que vai arrematar o imóvel, ela procure uma assessoria adequada para poder pesquisar se no imóvel pairam as dívidas que existem sobre o imóvel, principalmente de condomínio, para ela saber o que ela pode ter que assumir lá na frente. É muito importante. Então, o edital é o documento mais importante que tem. O profissional que está te assessorando, ele também vai observar o quê?
Existem duas modalidades de leilão, o extrajudicial e o judicial. Dentro do leilão judicial, você tem que observar alguns procedimentos, assim como no extrajudicial, mas principalmente no judicial, que o procedimento é um pouco mais complexo. Se no imóvel houver um credor hipotecário, um credor fiduciário, ele tem que ser intimado antes do leilão, assim como o proprietário, porque isso é causa de nulidade do leilão. Então, você pode ter um problema enorme lá na frente se os requisitos legais eles não forem observados. Então, o profissional ele vai fazer o quê? O profissional que vai te assessorar, ele vai olhar a matrícula do imóvel, ver a situação daquele imóvel naquele momento, verificar também as informações do edital, checar as informações com o leiloeiro, verificar a regularidade daquele profissional que está fazendo o leilão e acompanhar todo esse trâmite. Certo. Então, é extremamente importante, até na questão relativa aos ocupantes, enfim. É importante, como eu mencionei, a questão de procurar um profissional adequado, um corretor, um avaliador. O mais correto seria um avaliador mesmo, Sim. como você, no caso. Para poder verificar o quê? As condições do imóvel, o valor de mercado dele e o valor de venda também, para que você também não perca dinheiro lá na frente. Porque, às vezes, o imóvel realmente vale uma quantia considerável, mas ele não é vendido por aquela quantia. E, às vezes, pode sair elas por elas para o investidor. O que Exato. não é o interessante, né? Sim. Isso é bem interessante você falar isso, porque, às vezes... E aí, até numa comercialização normal, a pessoa chega a falar, o meu imóvel tem X metros quadrados, né? E aí, de acordo com o que eu vi anunciado, vale Y, né? Ok, vale, mas o que a gente vende efetivamente, né? O valor que você pede não é efetivamente o valor que vai sair na hora da venda, né? Exatamente. E a gente tem que ter tudo isso em mente. Então, lembrando, além dos custos do advogado, certo? Talvez os custos de tirar alguém lá, pode ser opcional ou não, certo? Sim, até o processo judicial, ele tem um custo, né? Isso, ou o processo judicial, exatamente. Depois nós temos, caso precise de reforma. Exatamente. Toda a documentação que tem que ser feita. Exatamente. E na venda, você tem o corretor para pagar também. Exatamente. Na hora que você a comissão do corretor, né? Você tem que prever tudo isso, né? Para ver se realmente você está fazendo uma boa negociação, né? Sim, um cálculo pormenorizado tem que ser feito. Para você ver realmente, assim, em leilões, os preços são convidativos e acaba compensando, mas o investidor ele tem que fazer esse cálculo e estar assessorado por profissionais que possam assessorar ele nesses cálculos para ele saber o investimento dele e quanto ele vai ter ali de ganho, né? De capital mesmo, né? Exato. Eu quero falar um pouquinho, Carol, que eu acho muito interessante a gente falar aqui um pouco do outro lado da moeda, né? De quem está com o imóvel no leilão. Eu Sim. tive alguns clientes, né, que tiveram esse problema. Ou porque colocaram eles como garantia de uma dívida, ou colocaram eles como garantia de uma locação industrial, sabe? Sim. E aí, no momento do mercado, não deu certo, em algum momento ali, e ele acabou... Na verdade, existe um processo antes de chegar nisso, né? Exatamente, tem. Tem um processo em várias fases, né? Se for um processo judicial, como que acaba ocorrendo na prática, né? Por exemplo, numa ação de execução de título extrajudicial. Existe uma ordem de preferência da penhora. Preferencialmente, o dinheiro está em primeiro lugar, mas nessa ordem também tem os bens imóveis. Então, vão ser realizadas buscas de bens do devedor, da pessoa que está inadimplente, e o imóvel é penhorado. Depois que ele é penhorado, tem a intimação do executado, né, que é o devedor, dessa penhora. Ele tem um prazo aí para impugnar. Depois desse prazo para ele impugnar, é feita uma avaliação. Geralmente, é o oficial de justiça que acaba fazendo essa avaliação. Carol, só me fala uma coisa. Vamos falar um vocabulário um pouco mais simples. Impugnar, o que o advogado vai fazer que é impugnar nesse momento? O impugnar é contestar. É você Contestar. discutir o valor da avaliação feita tá. pelo oficial de justiça. Ok. Porque, às vezes, por exemplo, o oficial de justiça ele vai avaliar o imóvel e ele acaba verificando, por exemplo, com vizinhos, uma média, uma estimativa. Por exemplo, um imóvel aqui, eu estou percebendo que o metro quadrado é R$1.000, então eu estou fazendo uma estimativa por esse valor.
Uhum. Ele tira fotos, às vezes falta o conhecimento especializado de um avaliador. Então, o oficial de justiça ele faz essa avaliação e você tem meios, o executado tem meios de discutir o valor da avaliação apresentando um laudo de um profissional especializado, né? De um avaliador, de um corretor, que tem um credenciamento, enfim. Isso. E daí há a possibilidade de discussão. Depois que tem a avaliação e tem esse prazo ali, todo mundo, geralmente o juiz acaba designando o leilão, as partes são intimadas e o leilão acontece, né? E me fala uma coisa. Eu quero, nesse meio todo, certo? Em que momento a gente, essa pessoa que está com o imóvel indo a leilão, ele pode oferecer um acordo para o imóvel não ir para leilão? No acordo, no processo, é sempre bem-vindo, né? Então, assim, se ele apresentar, por exemplo, está sendo executada uma dívida de R$180 mil, o imóvel vale 300. Se ele apresentar para o exequente, que é o credor dessa obrigação, uma proposta de acordo de, vamos lá, está devendo 180, 150 mil, e o exequente concordar, ele consegue. Olha que... obter essa quitação se houver concordância, claro. Porque, assim, quando o imóvel vai para leilão, não há garantia também que ele vai ser rematado. Exato. Então, às vezes, o credor, para ele, é muito mais viável, às vezes, perder um pouco de dinheiro e acabar recebendo do que ficar na iminência aí de não receber, né? Do imóvel voltar do leilão sem ser vendido. Como existe um ditado, né, no mundo jurídico, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, né? Exatamente. Que a gente nunca sabe quando que vai acabar, não é verdade? Exatamente, porque daí tem N fatores que devem ser considerados. A pessoa que ofertou o lance, ela pagou o lance. Entende? Então, assim, às vezes é um procedimento que nem sempre o imóvel que está indo para leilão ele vai ser vendido. São as variantes do mercado, né? Às vezes o imóvel, o valor de avaliação não corresponde ao valor real, às vezes não existe uma viabilidade financeira, às vezes o mercado está numa crise que também não consegue, a pessoa não consegue investir naquele momento. Exato. É óbvio que agora existem alternativas, né? As pessoas às vezes financiam os lances. Tem a questão também do parcelamento do lance na justiça estadual, que a pessoa paga uma entrada de 25% e o restante em 30 parcelas. Mas a preferência está na legislação. É sempre pelo pagamento à vista do lance. Certo. Muito então, acaba sendo uma oportunidade para a pessoa que tem uma condição. Mas se for um lance muito concorrido, dificilmente a pessoa que parcelar vai acabar levando, né? Porque a preferência é em quem ofertar esse lance à vista. À vista, exatamente. E porque uma das situações que ocorreram, né, do imóvel ter sido colocado à locação, né, e logo em seguida surgiu um processo em cima desse imóvel. Eu tive essa situação lá dentro da imobiliária. Surgiu o processo em cima desse imóvel do cliente, né? E é muito difícil para as pessoas, né, que passam por isso, de você chegar e conversar com a pessoa. Olha, vamos pôr a tua casa mais barata, ou o seu barracão, que seja, para você conseguir saldar essa dívida e o imóvel não chegar aí a leilão, né? Só que as pessoas acham que nunca vai chegar naquele ponto, fala sério, né? Exatamente. As pessoas acham que nunca vai chegar e acaba chegando, né? Acaba chegando. E nesse caso em específico foi bem triste, porque, na verdade, assim, a pessoa que locou mandou uma oferta. Eles queriam, na época, 1.300.000, por exemplo. A dívida era 380. A pessoa que locou mandou uma oferta de 980. Mas não no momento do leilão, de maneira prévia. Isso, não estava no leilão proprietário ainda. do imóvel. Porque aí ele teria a chance de fazer o acordo, né? Antes de seguir. Sim, claro, quitar a obrigação. E ainda ter um dinheiro ali, uma contraprestação pecuniária de volta, né? E ele não quis, ele achou que era pouco, né? A oferta da pessoa. E a casa acabou indo a leilão e a própria locatária comprou a casa por 680, para você ter uma ideia. Às vezes, a pessoa tem que considerar esses fatores, né? Porque no primeiro leilão é feito pelo valor da avaliação. No leilão judicial, tem o segundo leilão ali que pode chegar em até 50% do valor da avaliação. Pois é. Isso tem que ser analisado
e bem analisado, na verdade, pela pessoa que está perdendo o imóvel. Porque numa situação dessa, ela deve ter recebido ali uma quantia remanescente de valor de quanto? Uns 300 mil aproximadamente? Não, nem isso. Não chegou nisso? Acho que chegou a 270. Então, e ela poderia ter ganho quanto, né? Pois é. E se livrado do processo judicial e adquirido outro imóvel com esse valor. Porque hoje é difícil um imóvel com esse valor, porque o mercado tá hipervalorizado também, Sim. né? O mercado imobiliário tá aquecido, né? Sim. Mas, então, numa dessa, ela perdeu uma oportunidade de... Aí, se ela já estava numa situação difícil, né? Dela obter um valor alto ali pelo imóvel, né? E eu vejo que... como quem tem o contato direto com esse tipo de pessoa é o advogado, né, que está defendendo ele, eu imagino que vocês possam dar essa dica, entendeu? De repente, conversa com o corretor, veja quanto você consegue vender sua casa antes que atinja o leilão, porque... só o corretor falando, e eu já falei isso em outro podcast, só o corretor falando, muitas vezes, a nossa palavra não tem o peso do que a palavra do advogado tem, entendeu? Exatamente. A gente não é ainda tão bem visto, a verdade é essa, né, Carol? O mercado está mudando, graças a Deus, todo mundo se profissionalizando bem, né? Mas... porque, às vezes, você vai falar e ele não vai receber bem, porque é do seu interesse. Você vai ganhar a comissão, entendeu? Ele acaba ficando com a mente dele ali fechada na questão do valor da comissão e não entende que você, por trás da sua proposta, da sua iniciativa, tá a boa intenção em resolver o problema dele, né? Exatamente. Para mim, foi um caso bem triste, porque ele poderia, né, ter conseguido um pouco melhor e ele não aceitou de jeito nenhum. E porque o que eu falei já em outros podcasts, né? As pessoas olham para a gente como imobiliária, a gente pensa que é só uma comercialização de imóvel, e não é, né? A gente tem como um advogado, né? O cara está no divórcio, ele tem que comprar outra casa. Exatamente. E você está resolvendo todos os problemas do divórcio, né? Então, a pessoa ficou viúva, você está fazendo inventário, mas ela tem que ir para uma casa menor, ou ela tem que dividir a casa com os filhos, tem que vender um imóvel. Então, a gente está presente em situações relevantes na vida da pessoa. São momentos importantes. E a pessoa, por exemplo, que está sofrendo aí a expropriação de um bem... é um momento decisivo na vida da pessoa, uma marca na vida da pessoa, né? Não é fácil. Às vezes a pessoa ficou reservando a vida inteira um capital, o recurso financeiro para ela adquirir aquele imóvel. Então, é um momento ali de fragilidade, é um momento difícil mesmo. Não é uma circunstância fácil na vida da pessoa, né? E às vezes até a própria casa, né? É o próprio imóvel da pessoa, às vezes né? é a moradia da pessoa, né? Depender da dívida ali que está sendo executada, bem de família, pode acabar indo para leilão também, né? Então, é um momento importante e eu acho que, assim, o profissional, ele vai... O cliente, ele precisa sentir segurança no profissional, né? E eu acho que o profissional que ele só está atento ao valor, por exemplo, de comissão e que não se preocupa com a real necessidade do cliente, ele vai perder aquele cliente e o cliente vai acabar falando mal dele para as outras pessoas. Sim, exato. E assim, ninguém tem esse interesse. O interesse é em assessorar e achar o melhor caminho para essa pessoa, a melhor alternativa. Porque nessa situação mesmo que você apontou, ele podia ter tido um lucro aí de quase 700 mil, foi isso? O valor que eles ofertaram? Que eles ofertaram? Uns 500 ficaria livre na mão dele. Os 500 mil. Ele não conseguiu 270, né? Foi praticamente metade. Então, eu não sei se com esse valor ele conseguiu adquirir um outro imóvel, enfim, a destinação que ele deu. Mas ele poderia aí ter tido o dobro do valor para ele poder fazer um outro investimento, né? E reconstruir essa parte da vida dele aí que foi prejudicada, né? Exatamente. Então, as pessoas também... Eu quis tocar no assunto do outro lado, né? Para quem o imóvel está indo a leilão, porque as pessoas precisam raciocinar nisso, né? Claro. Não quero vender mais barato, mas surgiu a oportunidade, alguém está pagando, você não sabe o que vai dar lá na frente, eu acho que você tem que fazer os cálculos, enxergar a situação real, não é verdade? E
ter coragem de abraçar isso, E né? assim, Beth, até poder oferecer uma contraproposta. Olha, o valor que você me apresentou não é viável. Sim. Mas e um valor, sei lá, mais X, mais 30 mil, mais 50 mil, Exato. sabe? Eu faço uma condição aí de parcelamento pra você. Às vezes, chegar no meio termo, sabe? Sim, Pra pessoa não perder todo o valor. sim. A pessoa tem que ter essa cautela, esse cuidado, porque é dinheiro, é esforço de vida, enfim, é assim. E a gente sabe que não é fácil, né? Acabar acumulando aí capital para comprar um monte de imóvel, né? É. Então, E nesse momento a gente tem os dois lados, né? A gente tem a pessoa que realmente compra em leilão e muita gente é acostumada, né? sim, a comprar com em certeza. leilão. Investidores, né, Beth? Sim, investidores. E o outro lado, que geralmente é uma casa ou que seja um terreno da pessoa, é aquela família que está perdendo o bem, né? Que ou que não seja uma família, que seja um investidor, que Sim. também vai ser difícil para ele, né? Claro. Então, a gente tem os dois lados ali. Eu diria que um lado está bem feliz, porque está ganhando. Exatamente, com Né? certeza. Opa, tá ganhando ali o esforço, às vezes, de 10 anos ali de uma valorização do imóvel, né? É bem isso, É. né? Que a gente vê, o que eu já vi, assim, os preços que foram vendidos, você fala, uau, né? É muito bom. E vale a pena fazer esse tipo de investimento. Beth, eu não sei se você acompanha, mas tem grupos de investidores que investem juntos em leilões. Sim, É uma oportunidade, assim, eu vejo muitos casos de reunião de amigos. Cada um dá uma parte, às vezes não pesa pra ninguém, porque eles dividem ali o capital entre eles. Nisso, eles vão dividir os custos de eventual reforma, os custos dos impostos e os custos do lucro também. O lucro depois eles também vão dividir. exato. E vão ter mais capital para investir em outros imóveis. E isso vai gerando renda e o mercado vai movimentando, né? Exatamente. Se eles ainda optarem por vender o imóvel num valor abaixo do valor de mercado, eles vão estar também auxiliando a pessoa que está procurando um imóvel e que não consegue, não tem condição financeira, talvez, de adquirir pelo valor real de mercado. Se eles jogarem um pouco abaixo, Exato. tendo lucro ainda, eles conseguem vender muito mais rápido. Exatamente. Então, todo o mercado é favorecido, né? Todo o mercado. Até quem compra. Essa observação é muito boa, né? Não é? É muito interessante isso. Eu não tinha pensado por esse lado, né? Porque a pessoa que também está comprando aquilo, porque é o que você falou, para eles girarem rápido, eles têm que pôr num preço concorrente abaixo. Exatamente. Porque senão é mais do mesmo, né? Exatamente. Do mesmo jeito, é como aquele apartamento. Ah, não, eu quero 800 mil. Tá, tudo bem, mas 800 mil eu tenho mais 6, 7. Que estão para vender um ano. Sendo que há ele 2 tinha anos. pago 500. Então, às vezes a pessoa também, ela tem que observar isso. Às vezes tem um lucro um pouco menor, vai ter um lucro considerável, mas assim, uma rotatividade muito maior, né? Exato. Porque você está sempre fazendo o dinheiro girar, o capital girar. Um dos clientes, ele sempre aceita permuta, sabe? Um dos Sim. clientes que eu tenho que compra em leilão, ele aceita permuta. Então, ele vai girando também o imobiliário dele desse jeito. Com né? certeza. E aí ele gira mais rápido, porque também ele comprou no leilão, ele já sabe que ele consegue girar aquilo rápido num X a mais, que ele já tem aquela expectativa, Claro. né? E aí ele vai aceitando permuta ou não, mas ele vai fazendo isso mais rapidamente. É isso que a pessoa tem que ter em mente também. E às vezes a pessoa também, ela arremata o imóvel em leilão e ela nem tem o interesse de vender, ela pode alocar. E ali ela faz uma renda mensal para ela, anual. E assim, a gente sabe, né, o imóvel é uma boa opção de investimento porque não tem desvalorização. É difícil ter uma desvalorização, né? Você que é da área imobiliária, né? Beth, e me conta um pouquinho você, como design de interiores, com todo o seu conhecimento aí no ramo imobiliário, como uma reforma no imóvel, até um imóvel arrematado ou um imóvel mesmo que foi só adquirido aí sem arrematação, ele pode ter um valor agregado a ele decorrente aí de uma mudança. Olha, Carol, é incrível porque
eu até fiz isso, eu já comentei, eu fiz também uma pós em neuroarquitetura. Que incrível. E neuroarquitetura, ele traz um olhar diferenciado para o imóvel. Então, às vezes, você não precisa fazer grandes mudanças para você dar uma outra cara no imóvel. Então, de repente, você arremata o imóvel que está velhinho. Só que hoje em dia, tudo que é muito bucólico está muito valorizado, porque nós, seres humanos, eu falo que a gente foi por porcelanato e a gente quer voltar para a caverna agora, né? Que é o matinho, é aquele piso mais antigo, né? Que traz um aconchego. Então, nisso, Carol, a gente pode fazer as reformas de uma maneira que a hora que a pessoa entrar... Então, vamos supor, uma cor. Vou te dar um exemplo de uma última casa que a gente reformou, que foi de uma cliente. Ela comprou, era uma casa de locação há anos. Sim. Ela comprou essa casa e a casa estava super acabadinha. Deteriorada mesmo, pelo tempo da locação, né? Até o tempo, né, de vigência do contrato, né? E fora que os acabamentos estavam assim, olha, era uma cerâmica, mas não era uma cerâmica bonita, porque a casa era de locação, né? O que a gente fez? Nós colocamos um piso vinílico, que é piso sobre piso, você muda a cara da casa. Tiramos o tom amarelado da parede, colocamos um tom cremezinho, que aconchega mais. Então, mudamos a iluminação, e é muito pouco que você gasta para trocar uma iluminação. Você dá uma cor totalmente diferente, você dá um aconchego na casa, a pessoa chega na casa e já quer, se sente bem, se sente acolhida, né? O acolhimento é muito importante, né? Exato. Então, isso é uma das coisas que agrega valor, né? Num momento como esse, que a pessoa compra no leilão, você tem que ter também esse olhar técnico, né? Esse feeling, né? O que a gente pode fazer, né? Sem gastar muito, mas para trazer esse imóvel para ser comercializado rapidamente, né? E com um lucro para a pessoa, né? Claro. Eu acho isso muito importante e adoro fazer isso. É minha paixão. Você muda totalmente a cara do imóvel com poucas técnicas. E é engraçado, né, Beth? Porque às vezes você muda a cara do imóvel, é engraçado ver o rosto, a fisionomia das pessoas quando elas se deparam com o antes e o depois, né? Exato. Eu fiz um curso há uns anos atrás, tratando de leilão, e eles mencionavam, às vezes, o quanto você colocar um café para passar no momento que a pessoa tá olhando o imóvel, ou você colocar móveis no imóvel, né? Uma televisão, um sofá, uma geladeira, o quanto aproxima a pessoa, porque daí ela já sente naquele imóvel um lar, né? Exatamente. É uma maneira da gente trazer a pessoa ali para dentro, né? Claro. Assar um bolinho e aí fica aquele cheirinho de bolo. Então tem várias coisas, Beth, né? você já imaginou os apartamentos decorados? Se eles não fossem decorados, qual seria o índice de compra desses apartamentos? Verdade. Muita gente nem enxerga. Porque, na verdade, assim, quando você olha um imóvel que tá cru, né? Você fala, meu Deus, não vai caber nada aqui dentro. Desanima, né? Você fala, nossa, quanto eu vou gastar para poder deixar esse imóvel com uma cara de casa? E ele parece menor. Exatamente. Sabe? E na hora que você põe o piso, aquele negócio cresce. Você fala, uau, nossa. Um espelho. Também, amplitude, espelho. Né? Exatamente. Então, é importante a gente aliar tudo. No nosso caso, no assunto que a gente está falando, e até interessante para a gente passar isso para quem está assistindo, o passo a passo, né? O que seria interessante aliar. Então, vamos ver se a gente tem um imóvel na região. Pode me procurar. Então, é importante a gente salientar todos esses pontos, o passo a passo, para você fazer um investimento desse. Então, me procura. A gente sempre está sabendo de imóveis que vão a leilão na região, né? Nós vamos orientar vocês a procurarem uma assessoria jurídica de confiança, certo? Mas nós vamos investigar também qual o valor desse imóvel, até quanto esse imóvel pode chegar para ser vendido com rapidez e fluidez, para poder gerar um retorno rápido, e quanto, mais ou menos, que você gastaria numa reforma. Aí precisa de uma avaliação um pouco mais profunda, porque a gente vai ter que ver realmente o imóvel, mas
a gente consegue, com pouca coisa, dar um tapa legal para deixar ele para venda bem mais rápido. Então, assim, a orientação existe a oportunidade no ramo de imóveis, leilão de imóveis, é uma oportunidade que existe, uma oportunidade lucrativa para quem sabe operar. Exato. Então, a orientação busque uma assessoria imobiliária de qualidade, com um profissional que saiba avaliar o valor do imóvel, saiba avaliar a viabilidade técnica de venda desse imóvel, também uma assessoria jurídica para poder prevenir riscos, analisar o edital, verificar as informações, para que tudo ocorra de uma forma que a pessoa que for arrematar esse imóvel, ela tenha o maior lucro possível no menor espaço de tempo também possível. E com segurança. E com segurança, que é o mais importante. Exatamente. E para você que ficou até aqui, até agora, acompanhando a gente, siga as nossas redes sociais, que vão estar aqui abaixo, e também nos acompanhe para novos temas, que teremos outros podcasts com temas interessantes para tirar dúvidas de vocês.